Boa noite, irmãos. Vamos cultuar a Deus agora com o ensino doutrinário. Vamos dar sequência a doutrinas fundamentais, soteriologia, doutrina acerca da salvação. Nós hoje estamos no encontro, na aula número 20. Aqui eu vou recapitular um pouquinho da 19, porque nós começamos um assunto, mas não encerramos esse assunto. Então nós vamos progredir aqui nisso. Nós estamos falando sobre perseverança dos santos. O que isso significa? Se aqueles crentes aqui, santos, a ideia de separados, não é a ideia do santo católico, não é a ideia de que é os apóstolos, não. É cada um que crê é santo, cada um que acredita em Jesus e confia nele como Senhor e Salvador é separado por Deus e, portanto, santo. E aí nós estamos falando da perseverança na fé. Os santos, eles vão perseverar até o fim na fé. Esses serão salvos. Os salvos são aqueles que perseverarem na confiança, na fé em Jesus até o fim das suas vidas. Agora, essa perseverança, ela é garantida ou nós podemos ao longo do caminho tropeçar e abandonar a fé? Será que o cristão, quando se converte, ele pode se desconverter, perder a sua salvação? Esse é basicamente o ponto aqui que nós estamos estudando. Então, nós vimos algumas perguntas frequentes. Se a salvação é ou não eternamente assegurada. Se aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor, se eles vão perseverar na fé até o fim das suas vidas. Se poderá alguém que genuinamente creu em Cristo abandonar a fé e perder a vida eterna, Então pode haver cristãos que se desviaram, pode haver cristãos que perderam a sua salvação e não são mais cristãos. É basicamente isso que nós temos visto. E aí nós vimos que há duas posições distintas sobre isso dentro da fé evangélica. Existe uma posição chamada da posição arminiana, que diz que o homem recebe a sua salvação como um ato da sua vontade. E ele, portanto, pode perder sua salvação também como um ato da sua vontade. Em um momento da sua vida ele decidiu crer em Jesus, essa decisão parte dele. Eu quero crer em Jesus e, portanto, porque está no homem, em mim, aquele que inicia a fé, então está sobre mim também a responsabilidade de manter essa fé, de ir até o fim perseverando. Então eu posso, no caminho, resolver, não quero mais Jesus para mim, eu não acredito mais. Acreditei ontem, mas hoje eu já perdi essa fé, não creio mais. Então, ela coloca a responsabilidade da salvação e da manutenção da salvação no homem, na decisão do homem. Aí nós vimos aqui os principais argumentos. Eles argumentam que o ser humano ele tem o livre-arbítrio, ele tem uma decisão livre de crer e, portanto, também uma responsabilidade em manter essa fé. Vimos que a Bíblia contém advertências para que nós perseveramos. Então, se a Bíblia manda nós perseverarmos, é porque está sobre nós essa responsabilidade. E também que a perseverança é colocada no texto bíblico como uma condição para a salvação. Então, disso tudo, eles argumentam, olha, é possível que o homem abandone a fé e então, por si só, perca a sua salvação. É sempre bom, importante lembrar, irmãos, que nós não consideramos que a posição arminiana seja uma posição herética. Nós não cremos que o arminianismo é uma heresia. É importante a gente entender a diferença de heresia para erro doutrinário. Uma heresia compromete a salvação. Se alguém diz que Jesus não é Deus, isso é uma heresia. Porque ninguém pode ser salvo por um Jesus que não é divino. Já você entender que a responsabilidade de manter a salvação é do homem, nós consideramos isso um erro doutrinário, porque a fé ainda está em Jesus. Eles entenderam de maneira equivocada o que a Bíblia ensina, mas eles continuam sendo irmãos em Cristo. Nós consideramos igrejas arminianas, pessoas que mantêm essa posição arminiana como irmãos em Cristo. Não compromete a questão da salvação. E aí nós vimos a questão da posição calvinista. O que diz os calvinistas? Que o crente verdadeiro vai perseverar nessa fé até o fim.
O calvinista ele diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você acreditou verdadeiramente em Cristo, no dia que você confiou nele como Senhor e Salvador da sua vida, nesse dia você foi salvo e a sua salvação está assegurada até o fim. Não está sobre nós a responsabilidade de mantermos. Essa também é uma obra do Senhor. E aí nós vimos os argumentos para isso. Textos que falam claramente da segurança eterna, Deus dizendo que vai guardar o seu povo até o fim. Nós vemos que a obra da salvação, ela vem de Deus. É Deus quem salva. A salvação é um ato da graça de Deus. Então, quando nós somos salvos por graça, nós somos salvos de uma forma que nós não merecemos a salvação. É o Senhor que opera a regeneração, é o Senhor que nos dá um novo coração, é o Senhor que nos dá essa salvação. Então, cabe a Ele também manter essa salvação. Nós vimos que a doutrina da predestinação e da eleição, ela claramente sustenta uma visão de que é impossível que o ser humano crente, aquele que acreditou em Cristo, possa perder a sua salvação. E aí, tudo isso aqui nós vimos em detalhe já, né? Não vou ficar esmiuçando, entrando em cada texto, mas a definição daquilo que nós cremos, né? Nós aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo, nós ensinamos e nós cremos na posição calvinista acerca deste assunto, que diz que a doutrina da perseverança dos santos ensina que aquele que Deus escolheu para a salvação, por sua graça, jamais poderão perder a salvação. Ainda que os crentes estejam sujeitos a quedas, até mesmo desvios temporários, tropeços. É possível o crente pecar, é possível um crente verdadeiro se afastar dos caminhos do Senhor por um tempo, mas isso é temporário, porque um momento ou outro o Espírito Santo vai constranger, vai levar ao arrependimento e ele vai voltar aos caminhos do Senhor. Isso é certo. Ok? Então hoje nós entramos agora na parte 20, na aula 20, a segunda parte dessa doutrina, onde nós vamos ver as bases bíblicas. Então hoje nós veremos que a Trindade, ela está diretamente presente nesse processo de nos fazer perseverantes. Nós vamos ver toda a base bíblica que sustenta essa doutrina. Lembrando, irmãos, que nós jamais deveremos tomar uma posição com base na nossa experiência ou naquilo que nós sentimos. Por quê? Porque se eu olhar para a minha experiência, eu vou me enxergar lutando diariamente para permanecer na fé. Eu vou olhar para a minha vida e vou ver que é uma luta constante, existe uma luta diária para que eu consiga permanecer firme no Senhor. Eu preciso me esforçar para ler as Escrituras. Eu preciso me esforçar muitas e muitas vezes para ter um tempo de oração. Eu preciso me esforçar para sair de casa e estar no culto. Eu vejo um empenho da minha parte nesse sentido. Todo crente deve ver isso. Ele está buscando o Senhor. Ele está buscando com suas forças conhecer mais a Deus, andar com o Senhor, vencer seus pecados. Então, quando eu olho para a minha experiência, eu vou dizer assim, não sou eu que persevero. Eu não vejo Deus fazendo isso por mim. Eu não vejo Deus me pegando pelo braço, me fazendo levantar da cama, me fazendo me ajoelhar para orar. Não vejo Deus. Parece que aos nossos olhos somos nós que estamos lá. Porém, irmãos, quando nós vamos estudar teologia, quando nós vamos estudar doutrinas, nós nunca devemos nos basear primariamente pela nossa experiência, mas por aquilo que a palavra de Deus nos revela. A palavra de Deus é sempre o nosso guia. É sempre aonde nós vamos buscar o entendimento. Por quê? Porque a Bíblia também nos diz que o nosso coração é enganoso. E quando a Bíblia fala o nosso coração, ela está falando do centro do nosso ser, de quem nós somos. É o centro das nossas emoções, é o nosso entendimento, é a nossa capacidade de raciocínio. Deus diz para nós, olha, tudo isso foi corrompido com o pecado.
de tal forma que vocês vão olhar o mundo ao seu redor e vocês não vão conseguir entendê-lo corretamente. Vocês precisam da minha orientação, vocês precisam do Espírito Santo, vocês precisam da palavra para conseguir compreender as coisas mais simples deste mundo. Inclusive que nós somos pecadores. Talvez pela nossa própria experiência nós vamos nos achar bons o bastante. Mas a Bíblia diz que nós somos terrivelmente maus. Que não há um justo sequer. Que todos se desviaram. Todos nós nos fizemos inúteis diante de Deus. Então a nossa experiência, ela nos engana. Por isso nós temos que ir para a Bíblia. Então, queridos, a segurança do crente, ela está fundamentada. Existe um fundamento para garantir que nós vamos perseverar. E um dos fundamentos é o amor imutável, o poder infinito e a vontade redentora do Pai. Aqui nós vamos ver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos na perseverança dos seus filhos. Então, o que nos assegura essa perseverança é o amor de Deus, o amor do Pai. É o seu poder, o fato de que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. E é também vontade do Pai que nós não nos percamos no caminho. Então vamos olhar um pouquinho para o texto bíblico. 2 textos aqui que mostram isso. Romanos 8, versos 35 a 39. Olha o que diz o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cremos em Cristo, fomos salvos por Ele. Quem poderá nos separar do Senhor? Quem poderá nos separar deste amor que nos salvou? Será que as dificuldades dessa vida vão me fazer me separar de Deus? Será que a fome pode me fazer eu me separar de Deus? Será que existe algo no céu, na terra ou debaixo da terra que tenha poder para me separar deste amor que me salvou? Paulo diz não. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O texto é muito claro. Ele diz que não há nada neste mundo que possa nos separar do amor daquele que nos salvou. Se o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz, o que mais? Qual maior demonstração de amor do que essa? Então o texto aqui é claro nesse sentido. Existe um amor do Senhor gigantesco ao ponto de ele dar o seu Filho. E esse amor de Deus por nós, ele não muda. Ele não sofre variação. O Senhor não é como nós, que um dia acorda cheio de amores e no outro dia acorda com as pá viradas, né? E já, né? Primeira pessoa que se aparece na frente, você já quer. Não, Deus não é assim. É isso que o texto nos diz. Agora vamos para João 6. João 6, versos 37 a 40. Olha o que Jesus diz nesse texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim,
De modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, onde cabe aqui crente perdendo a sua salvação? Porque olha o que ele diz, né? Ele diz que a vontade de Deus é que todos aqueles que ele, o Senhor, elegeu para a salvação, venham até Cristo e que a partir do momento que estão em Cristo, que nenhum desses se perca, que nenhum desses abandone o caminho. E ele diz, pelo contrário, eu vou ressuscitar todos eles no último dia. E aí ele ainda ressalta, de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, ou seja, a vontade do Pai é que todo o crente tenha a vida eterna. Então ele diz, olha, a vontade de Deus é que todo aquele que crê em Cristo tenha a vida eterna e ele será ressuscitado no último dia. O Senhor garante isso. Não há margem aqui para outra interpretação. É isso que diz o texto. Que todo crente será ressurreto no último dia. Que nenhum vai se perder, porque é a vontade do Pai que todos eles sejam ressurretos. Alguma dúvida desses textos? Creio que não, né? Então, ainda aqui sobre a obra asseguradora do Pai. Nós veremos a obra do Pai, nós veremos a obra do Filho e a obra do Espírito. Então, qual que é a obra do Pai na segurança da salvação? O Pai escolheu. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Diz ali: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O Pai escolheu. Doutrina da eleição. Antes da fundação do mundo. Antes dele ter criado tudo isso. Antes mesmo dele ter feito a terra, o sol, as estrelas, antes da fundação deste mundo, Deus nos escolheu. Houve uma eleição. E ele nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É para isso que Deus escolheu. Para sermos santos. Então o Pai escolhe. Mas o Pai não só escolhe, ele predestina. É o verso 5. Em amor nos predestinou. O que é predestinar? É escrever o destino de antemão. É estabelecer antes de acontecer o que vai acontecer. Em amor ele nos predestinou. Para quê? O texto diz para quê? Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A vontade de Deus pode ser frustrada? Qual é a vontade de Deus para aqueles que ele escolheu? Serem transformados à imagem do Filho. É possível alguém que ele escolheu, que ele salvou, não chegar neste final É possível? Deus predestinou, Deus escreveu esse destino de antemão. É possível alguém ir lá e riscar esse destino? Escrever outro destino no lugar? É possível Deus mudar de ideia, voltar atrás e dizer assim, não, eu vou escrever agora outra coisa? Não, nosso Deus é imutável. Não tem como. E ainda, o Pai tem poder para guardar, Romanos 5. Romanos 5, versos 7 a 10.
Então diz ali, dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós enquanto nós ainda o rejeitávamos. Enquanto nós ainda estávamos em rebelião contra Ele. Ele foi lá e morreu por nós. Agora, olha o que ele diz na sequência. Logo, se Cristo já morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados. Ele diz, logo, muito mais agora que vocês são crentes. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele diz, olha, se você, enquanto ainda era rebelde, o Senhor já havia morrido por você. Quanto mais agora que você é crente. Se antes mesmo o Senhor já lhe amava, porque Ele morreu por você, agora que você crê, que você é filho, ainda mais agora. Muito mais. Reconciliados, é óbvio que seremos salvos pela sua vida. Irmãos, não tem como. Você entende? A Bíblia é muito clara nos textos, ao mostrar que é a vontade de Deus a salvação do seu povo. Que Ele escolheu. Ele escolheu quem seria salvo. Ele foi lá e chamou esses que seriam salvos. Ele predestinou esses que seriam salvos. E uma vez salvo, salvo para sempre. Agora nós vamos para a segurança do crente nos méritos de Cristo. A segurança do crente está fundamentada nos méritos da obra redentora de Cristo e na eficácia de sua atual intercessão. Sabe o que Jesus faz agora? A gente sabe muito da história de Jesus, que Jesus fez por nós. Mas muitas vezes nós não nos atentamos para aquilo que Cristo está fazendo agora. O que Cristo está fazendo neste momento? Ele está em algum lugar, não está? Ele subiu, foi assunto ao céu com o corpo. Ele está lá com o Senhor. Mas o que ele está fazendo agora? Será que ele está fazendo tricô? Esperando o momento de voltar, está preparando o cavalo, o seu exército. Será que é isso que ele está fazendo lá? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos 8. Já está em Romanos, um pouquinho à frente, versos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Na Bíblia, irmãos, intercessão significa orar a Deus em favor de alguém. Quando nós temos o ministério de oração e intercessão, o que nós fazemos no ministério de intercessão? Nós atuamos como uma espécie de mediador entre a pessoa que precisa de oração e Deus. Não é isso que nós fazemos? A pessoa tá lá, o irmão Marcelo pediu oração porque ele está com influenza. O que nós fazemos? Nós intercedemos por ele. Nós nos colocamos diante de Deus e intercedemos em favor da saúde dele. Isso é intercessão. E a Bíblia diz que Cristo está hoje à direita de Deus, né, numa posição de poder diante de Deus, e Ele está intercedendo por nós. Ele está servindo como mediador entre nós e Deus. E essa intercessão de Jesus, ela nos assegura que nós nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque Ele continuamente está lá cuidando de nós. Ele está lá agindo em nosso favor, apresentando a Deus as nossas dificuldades. Ele está lá orando em nosso favor. Você já parou para pensar nisso?
que Jesus está hoje orando pelo seu povo. Ele orou por você em algum momento. O Senhor deste mundo, Ele ora por nós. Irmãos, se um único crente, um só, se um único crente se perder neste processo, se um único crente, alguém que acreditou em Jesus, que confiou, crente de verdade, se perde a sua salvação, irmãos, isso implicaria que Cristo falhou na sua intercessão. É a consequência lógica. Se um cristão verdadeiro perder a sua salvação, isso significa que Cristo falhou em interceder por esse. Aí eu pergunto, é possível Jesus falhar na intercessão? É impossível, irmãos. É impossível. Então, o que é a obra seguradora? De que forma? O Filho redimiu, o Filho justificou e o Filho intercede. Então vamos para Efésios 1:7. Primeiro, o Filho redimiu. Vou lendo aqui rapidinho. Se você não encontrou, escute apenas, porque senão não vai dar tempo e eu preciso encerrar hoje. Preciso, né, Mateus? Tenho que encerrar hoje. Nele temos a redenção. Nele, em Jesus, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O Filho é aquele que redime, que nos compra do mercado de escravos, que nos liberta da escravidão do pecado, e ele faz isso pagando um preço. Que preço é esse? O sangue, a sua morte violenta. Ele morreu em nosso lugar e assim nos resgatou. E dessa forma também ele nos justifica. Romanos 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação, um ato legal, Deus declarando nós inocentes no tribunal. Somos inocentados por quem? Por Cristo. De que forma? Mediante a fé, crendo que Ele morreu no nosso lugar. É dessa forma. E hoje, então, a obra do Filho, hoje, é a obra da intercessão. O Filho, ele intercede em favor do seu povo. Tem um exemplo que Jesus mesmo aqui, intercedendo, em João 17, 24, ele diz assim, e aqui é um exemplo claro, né? O Senhor está fazendo uma oração, né? Jesus orando ao Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É desejo de Cristo que os seus filhos estejam com Ele, para que eles contemplem a glória do Filho. Agora, Hebreus, talvez o texto mais usado aqui para falar da intercessão de Cristo, Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivendo hoje, Jesus é o ministério de Cristo hoje, o ministério da intercessão. Ele está sempre intercedendo pelos seus filhos. E ainda 1 João, a gente depois de Hebreus, um pouquinho mais adiante, 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus atua como um advogado de defesa do seu povo. Ele está lá intercedendo, defendendo os crentes diante do Senhor. Então essa é a obra do Filho. O Filho redime, o Filho justifica, o Filho intercede. Essa obra nos dá a segurança da salvação. E por fim, a segurança do crente está fundamentada no ministério do selo do Espírito Santo. 2 textos que nos falam sobre isso. Primeiro, Efésios 1. Efésios 1, versos 13 e 14.
Efésios 1, verso 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Então veja que aqui ele está falando de pessoas crentes. Nele também vocês. Vocês quem? Aqueles que ouviram a palavra, ouviram o evangelho e também creram no evangelho. É para esses que ele está falando, Paulo está falando para crentes. Então estes que creram receberam o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Guardem essas duas palavras, selo e penhor. Selo e penhor. Aqui o Paulo está dizendo que os crentes eles são selados com o Espírito Santo. Eles recebem o selo do Espírito. E o Espírito que é colocado como um selo em nós é o penhor da nossa herança. Vamos ver o texto de 2 Coríntios, depois eu explico o que isso significa. 2 Coríntios 1, verso 21 e 22, e depois capítulo 5, verso 5. Segunda Coríntios 1, verso 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Mais uma vez, as duas palavras aparecem, selo e penhor. O Espírito Santo é concedido a nós como selo e penhor. Capítulo 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. O que é selo aqui, irmãos? Qual é o significado do selo do Espírito? Não é selo como nós conhecemos hoje do selo postal. Não é isso. Selo na cultura do primeiro século, na cultura do Novo Testamento, ele era usado, o selo era usado para marcar propriedade, para marcar uma autenticidade. Lembram do selo real, né? O rei, quando ele queria enviar uma carta, ele pegava a parafina, né? Queimava uma vela ali, caía a cera, e ele ia com o seu anel real, que tinha o brasão, o símbolo da realeza, e ele marcava aquela cera com esse selo, para demonstrar que aquele documento era autêntico, vinha de fato do rei. Então aqui quando ele diz que nós fomos, quando cremos, nós somos selados com o Espírito Santo, isso significa que o Senhor está nos marcando como propriedade dele. Ele está marcando a nós de uma forma a sinalizar que nós pertencemos a ele, de que a nossa salvação é garantida. Esse selo confirma que nós somos filhos de Deus. E como filhos, participantes das suas promessas. Isso também tem a ver com a ideia de penhor. O penhor é uma palavra que se refere a uma garantia. É como um depósito inicial. Você vai lá e faz um depósito inicial que garante o cumprimento de algo. Há o resgate no final, mas o pagamento do penhor já é essa garantia. Então, o Espírito Santo aqui ele é a garantia de que nós receberemos plenamente a nossa herança celestial quando Cristo voltar. Ele está dizendo para nós, olha, vocês foram marcados como propriedades minhas. Vocês receberam o meu Espírito e ele habita em vocês. De tal forma que essa é a garantia de que um dia eu virei e os resgatarei para mim mesmo. E aí então vocês receberão todas as minhas promessas. É isso que significa essa obra de selar. Então vamos ver em detalhes agora essa obra do Espírito Santo que nos assegura a salvação. O Espírito Santo nos regenerou. Tito, capítulo 3, verso 5.
Então diz ali Paulo, ele nos salvou. Quem? Deus, o nosso Salvador. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. Mais claro que isso, irmãos. Nós somos salvos porque somos bons. Não, nunca. Salvos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. O autor da salvação é Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem regenera o nosso coração, quem nos dá um coração capaz de amar a Deus, de valorizar a sua palavra, de buscar a comunhão com Ele. É o Espírito Santo que faz isso. Sem o Espírito Santo, nós vamos permanecer endurecidos. Permanecer achando que é por nós, que é por mérito. Achando que não é bem assim, não, mas não pode ser assim. Somente com o Espírito Santo que nós nos submetemos à palavra. Que nós de fato olhamos para isso e nós damos graças a Deus que não é por nós. Porque o Espírito Santo nos faz ver quem somos. E aí a gente percebe, não, se fosse por mim seria impossível. Graças a Deus que não é por mim. O Espírito Santo também habita no crente. É uma habitação permanente. João 14:17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O Espírito Santo está em nós. Habita dentro de nós. E o Espírito Santo sela Efésios 4:30. E não me entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse texto mostra mais uma vez o papel do Espírito como selo, e aqui ele diz algo curioso. O crente, ele não pode perder o Espírito Santo, mas ele pode entristecer o Espírito Santo. A nossa comunhão com ele pode ser estremecida. Nós podemos fazer ele murchar em nós. Quando? Quando nós não nos alimentamos da palavra, quando nós deixamos os nossos sentimentos nos dominar. E aí, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós estamos em comunhão com o corpo, nós sentimos o Espírito Santo se enchendo em nós. O crente, ele desfruta dessa experiência. Se você é crente já de alguma caminhada, você sabe muito bem o que é isso. Momentos onde o Espírito Santo parece que está... A gente chega a duvidar da nossa fé. Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus virou o rosto. Mas em outros momentos parece que nós estamos flutuando. De tão cheios que estamos, com vontade, com ânimo. A nossa vida é assim aqui. Altos e baixos. O pecado ainda nos atrapalha, mas nós temos a garantia de que o Espírito está em nós. Está. E se nós nos deixarmos guiar por Ele, nós viveremos uma vida santa neste mundo. Então nós temos que nos esforçar nisso, em deixar que Ele nos guie. De que forma? Nos alimentando da palavra, sendo cheios da palavra. E quanto mais cheios da palavra, mais cheios do Espírito. O Espírito Santo ele não atua separado disso. Ele não é uma entidade isolada da palavra, ele é o autor da palavra. Uma das obras do Espírito é nos levar à palavra, nos aproximar dela. Então, quanto mais cheio nós estamos da palavra de Deus, mais cheio nós estamos do Espírito. Então, queridos, assim como a salvação, ela é uma obra de Deus em nós, a manutenção dessa salvação também depende de Deus. Quem nos diz isso? É a nossa experiência? A nossa experiência nos diz isso? Não. Os textos bíblicos dizem isso.
Acabamos de ler toda a base bíblica que fundamenta essa posição. Onde nós vemos que é o Senhor quem escolhe, que é o Senhor quem redime, e o Senhor quem sustenta, selando, habitando, regenerando o crente. Por fim, o Espírito Santo também é aquele que batiza. E aí estamos encerrando. Primeira Coríntios 12, 13. Texto extremamente importante. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Palavra para os crentes. Você é crente? Você foi batizado com o Espírito Santo. Você foi no momento da sua conversão. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer você seja judeu, quer você seja grego, quer você seja italiano, brasileiro, todos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Mais uma vez, irmãos, não há diferença de espiritualidade entre nós. Se nós somos crentes, todos nós temos o mesmo Espírito habitando em nós. A nossa diferença está na maturidade. Alguns conseguem um crescimento mais rápido que outros, um entendimento mais fácil que outros. Existe uma dedicação maior de um do que dos outros. E aí a maturidade vai sendo desenvolvida. Mas não há diferença espiritual entre nós. Todos nós estamos unidos em um só corpo, do qual a cabeça é o Senhor. Ok? Alguma dúvida? Não. O que esse sinal significa? Hã? Hã? Admiração? Eu achei que era alerta. Um alerta. Atenção. Ih, não escolhi bem o sinal, então. Atenção. Um momento de atenção. A salvação não pode ser atribuída a pessoas que professaram temporariamente a fé. Irmãos, a Bíblia fala de pessoas que, participando da comunhão com crentes, testemunharam e experimentaram bênçãos maravilhosas. A Bíblia fala de pessoas que estiveram no meio da igreja, que participaram da comunhão da igreja, que participaram dos milagres que o Senhor faz no meio da igreja, mas que em seguida, ou depois de um tempo, abandonaram a comunhão. Estiveram juntos, cantaram juntos, celebraram juntos, louvaram juntos a Deus, mas saíram do meio. E aí então se desviaram completamente da fé cristã, voltaram a um estilo de vida reprovável e permaneceram nesse estilo até a sua morte. Nós não podemos chamar essas pessoas de crentes ou achar que em algum momento elas foram de fato crentes. E aqui eu quero trazer dois textos para você. Um a gente já leu até na semana passada, mas novamente é um texto que nos mostra isso, né? Hebreus 6, verso 4 a 6. Ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Aqui, irmãos, o texto não está dizendo que essa pessoa que provou, que esteve junto, que viu as coisas boas de Deus e saiu desse caminho, e caiu desse estado, ela era crente. Isso aqui é uma exortação, é um alerta para nós. Olha, se você está aqui hoje provando das coisas que Deus faz, tenha cuidado. Porque se você abandonar a Cristo depois de ter conhecido, de ter ouvido o Evangelho, talvez seja muito difícil o seu arrependimento. Isso é um alerta.
Isso aqui não está dizendo que de fato a pessoa era crente e se desviou. Não existe, biblicamente falando, crente desviado. E aí o outro texto de 1 João nos mostra o que provavelmente está se referindo aqui o autor de Hebreus. 1 João 2,19. Ele diz assim, aqui está falando de pessoas que abandonaram a fé e abandonaram o contexto da igreja local. E aí João diz assim, eles saíram do nosso meio. Olha, eles estavam entre nós. Eles estavam aqui cantando. Eles estavam aqui celebrando conosco, eles participaram da ceia. Eles almoçaram junto, tiveram no encontro de casais. Mas eles saíram do nosso meio. E eles não estão mais entre nós. E aí o que João diz? Eles saíram porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então é porque a pessoa veio por um tempo, gostou do ambiente, achou legal, mas nunca foi convertido. Nunca de fato foi regenerado. Ele não passou por uma transformação verdadeira. Ele aparentou ser crente, mas ele nunca foi. O crente verdadeiro, ele vai perseverar na fé até o fim. Ele pode ter um período de distanciamento, mas ele em algum momento vai retornar. Então nós não podemos afirmar tal pessoa é crente ou tal pessoa não é. Somente as evidências lá no fim vão nos dar a certeza disso. E mesmo assim a gente sabe que o coração só o Senhor conhece. Mas a gente tem que ter muito cuidado no julgamento. O fato é, nós precisamos perseverar, porque os crentes vão perseverar até o fim. Então, para concluir, a chave na discussão sobre a segurança dos crentes está sobre quem realiza a salvação. Esse é o ponto. Quem é que realiza a salvação? Se o homem, ele é o responsável por assegurar a salvação, se ele é aquele que tem que escolher, ele é aquele que aceita Jesus, então ele pode perder. Porque em algum momento ele pode desistir. Agora, se Deus é quem assegura a salvação da pessoa, então ela está segura para sempre. O que a Bíblia nos mostra, o que os textos nos falam sobre isso, nós vimos. Parece que é muito claro que a opção bíblica é que Deus é aquele que salva e Ele é aquele que nos sustenta até o fim. Ufa, acabou. Alguma dúvida? Não? Ah, não acredito. Perseverança dos santos e não tem dúvida. Que beleza, hein? Amém. Então, semana que vem nós temos a estreia de um novo professor aqui na igreja. Não percam. Teremos um novo professor aqui ensinando. Então, estejam aqui para ouvir esse novo professor. Vamos orar. Amado Senhor, bondoso Pai, como é bom podermos abrir nossas Bíblias e estudar acerca da Tua Palavra, as Tuas doutrinas, em especial essa que é uma das doutrinas das quais mais nos enche de alegria e de esperança. E realmente nos tira um peso das nossas costas por saber que nós estamos seguros em Tuas mãos. Seguros para sempre. Se uma vez cremos em Ti, essa salvação que o Senhor nos concede está assegurada até o fim. Isso não é a minha opinião, mas é aquilo que as Escrituras claramente nos ensinam. O Senhor é aquele que nos salva graciosamente. O Senhor é aquele que elegeu um povo para si. O Senhor é aquele que chamou este povo. É aquele que predestinou esse povo, que justificou, que santifica e que glorificará um dia. Isso é tão certo que nós vemos que o apóstolo Paulo trata a glorificação do tempo passado, como se já tivesse ocorrido. E como é bom, Senhor, poder saber este amor tão grandioso que deu o seu próprio Filho a morrer por nós e que também nos faz perseverar até o fim. Louvamos ao Senhor pelo tempo que tivemos aqui juntos. Louvamos por poder aqui cantar cânticos em gratidão a Ti.
em poder colocar as nossas orações, os nossos pedidos diante do Senhor, sabendo que o Senhor está atento a nós e hoje intercede em nosso favor. E também, Pai, como é bom aprendermos mais da palavra. Que o Senhor nos encha sempre de ânimo, de vontade, de coragem, Senhor, para aprender, para poder também compartilhar aquilo que nós aprendemos com outros que carecem de tão grande salvação. Louvamos ao Senhor, agradecemos em nome de Cristo. Amém.